E o outro ponto em relação ao Grêmio, agora, CCD, é em relação ao Aravena. Novamente titular. Serve o que a gente está discutindo aqui. Querido Munari, diga. O Grêmio colocou o Aravena. O Aravena tem 20 anos de idade, é chileno e ele é um jogador de área a área. Ele vai, não tem vergonha nenhuma de botar o pé lá dentro da área do Grêmio para marcar e sai em velocidade e vai lá. Não é nenhum craque, tá? É diferente do Monsalve, por exemplo. Mas o Grêmio ficou mais coletivo com ele. Olha o Cristaldo, eu tenho vontade de dar no Cristaldo. Mas o zagueiro... Calma. E o zagueiro que foi pra dentro lá, ó. Fazer o que lá dentro? É. Aí quando ele volta já tá tarde. Mas isso é só um dos erros. Não, tem muitos. A gente vai falar depois sobre Depois a gente vai falar sobre isso. esses lances. Mas até aproveitando o CCD, o Soteldo não vai para esse jogo agora contra o Galo, porque tem a questão da data FIFA. É mais uma oportunidade para se firmar, e a gente viu o Aravena no primeiro tempo, o Soteldo ingressando no segundo tempo, fazendo gol. Nesse momento, a tua preferência é pelo Aravena no time titular? Claro. Olha essa aí, ó. Claro. Ele compete mais. Ele é um jogador mais coletivo, gente. Ele é mais coletivo. O Aravena ou o Soteldo, vocês preferem o Aravena? Não, vocês não. É preferir. O termo não é preferir. O Grêmio hoje tem que competir mais. Entendeu? E o Grêmio... Como assim o termo não é preferir? Não, é que o Grêmio... Tu tem duas opções, Soteldo ou Aravena. Qual tu prefere? O Soteldo, tá? O Soteldo é um jogador virtuoso no terço ofensivo. Se tu montar um time para ele, ele é melhor do que o Aravena. Se tu não montar um time para ele, ele não é melhor que o Aravena. Te entendi. Ele vai te entregar mais defensivamente, vai ajudar mais. Se tu tem um time, o time vai ficar mais equilibrado. Se tu tem um time 4-2-3-1, que os teus extremas precisam voltar na linha de 4 defensiva, esse o teu esquema é. Tá. O Aravena vai te dar mais do que o Soteldo. Até eu vou te dizer, tem um meia que compete pouco, que é o Cristaldo. No Grenal, eu gostaria que jogasse o Aravena e não o Soteldo. Mas no Grenal vai jogar os dois, já tô te adiantando. O Aravena e o Soteldo? Não, vai jogar o Aravena um pouco e depois vai entrar o Soteldo. Ah, não. Ou vai um e outro. Falando de time titular, né, Sérgio? O time titular, o Grêmio no Grenal vai marcar. Eu acho que sim. Eu acho que sim, até porque depende muito do jogo contra o Atlético, né? Porque o jogo contra o Atlético é um jogo que o Grêmio vai ter que marcar muito. É um jogo parecido com o Botafogo. O Atlético é muito menos time que o Botafogo, mas o Atlético vai atacar muito. O Atlético é um time que tem muito a bola. Então o Aravena vai ter essa exigência. É o setor que o Scarpa joga, né? Quando o Atlético tem a bola, ele faz um 3-2-5 e é o Scarpa, o cara aberto pela direita. Então o Aravena vai ter que acompanhar, vai ter que fazer esse papel, que eu acho que o Soteldo não faria. Se tu pensa assim, o Scarpa é o cara aberto no Atlético. Imagina o Soteldo tem que acompanhar. Scarpa. Não vai dar. Então o Aravena vai fazer esse papel. Aí a pergunta do Vaguinho é importante, porque eu acho o Soteldo melhor do que o Aravena. Olha, é exatamente isso. O Soteldo, tecnicamente, é um jogador muito primoroso. Ele é virtuoso até. Esse 1 contra 1 dele é muito bom. Agora, quando tu fala em um esquema, que é o esquema do Grêmio, que não muda nunca, tu precisa botar uns caras com característica para eles. E o Soteldo não tem. Bom, tá aí a análise do CCD. Falando em desfalques e baixas, antes de projetar o Grenal, o Grêmio tem nessa quarta-feira o Atlético Mineiro e tem muitos problemas na lateral direita, CCD. O Grêmio não tem... Na esquerda também, né? O Reinaldo tá fora também, né? Ou não? Reinaldo não. Essa é uma... Reinaldo não. Reinaldo, a questão é a lateral direita mesmo. Pendurado. Lateral direita não tem, né? Não tem o João Pedro tá suspenso, o Fábio acabou sendo expulso, né? Do banco de reservas também tá fora. E aí agora há uma tentativa, especialmente nesse caso da lateral direita, do Grêmio já negociar com a CBF, né, a dispensa do Igor Serrote para ele ser utilizado. Mas falta essa resposta. O que teria um jogador que poderia ser solução seria o Gustavo Martins, que lesionou, né? Feio, um mês fora. Os outros dois laterais, o Fábio, quando ele está à disposição, ele é expulso, né, no banco. Então ele não consegue jogar. O João Pedro, eu fiquei um pouco impressionado, tô impressionado com o João Pedro, fisicamente. O João Pedro, aquele dia, no final do jogo, não conseguia correr. E o cartão que ele leva é um cartão de uma jogada de ataque que ele erra, né? É um escanteio, na verdade, do Grêmio. Ele parece pesado, né? Não sei qual é a história. Mas, enfim, ele não vinha jogando bem. Não vinha jogando bem. Não está jogando bem. Então, não sei o que vai acontecer, se o Grêmio vai conseguir ou não essa desconvocação.
Daí o Serrote vai pro jogo. É bom. Gostei do Igor Serrote. É bom, ele Achei é bom. Ele entrou diferente na vaguinha bem aquele intenso, ele tem boa Ele altura. porte. Eu gostei do jogador. Ele é a liderança do time de sub-20. Mas ele entrou um pouco mais à frente, né? Não, ele entrou numa segunda linha. Ele entrou como Nunca extrema. jogou assim, tá? É que ele foi pra frente porque ele é vigoroso, mas ele entrou pra compor uma linha de 4 à frente do João Pedro. Ele Uma tem segunda muito linha. vigor, eu achei Que o- interessante. Fez que um o- cruzamento pro gol do Sotel. Isso, o Vojvoda botou, né? Tentou colocar ali, viu que o João Pedro tava cansado, botou mais jogadores ali. E o treinador do Grêmio ali, o que tava na beira Marcelo do campo, Salles. o Marcelo Salles, que foi uma surpresa muito legal, inclusive a entrevista dele foi muito saudada. Ele fechou o setor com o Igor e conseguiu conter o adversário. Só para a gente completar, então, as ausências do Grêmio, não tem o Soteldo e também não tem o Vila Sante, porque é data FIFA. Trazendo também a participação da nossa audiência aqui pelo YouTube de GZH, o Raul Silva Santos, ele comenta uma questão que é bem interessante sobre o Gemerson. Né? O Gemerson, o Rodrigo Eli, são jogadores que ainda estão se recuperando. Os mistérios do DM do Grêmio, né? Eu acredito que são dois jogadores que o Grêmio vai tentar recuperar para o Grenal, né? E aí tem a lesão do Gustavo Martins, a zaga do Grêmio deve ser Jeromel e Kahneman. O Jeromel entrou numa fogueira, né, na sexta. Tem um lance ali, um cruzamento que ele vai mal no tempo, ele perde o tempo da bola. Olha a origem daquele lance, E que é a chance do empate do adversário. a Né? chance Tava que foi 2-1 dele. ali, a chance do empate. A origem do lance é o lateral direito, completamente sozinho, porque o Soteldo está olhando. Ele cruza e o Jeromel erra o tempo da bola. E aí o goleiro faz uma boa defesa, né? É o lance que dá a cãibra no goleiro. No Kaique. Então, Que assim, é uma coisa preocupante. maluca o que aconteceu com o goleiro também, né? O goleiro, ele teve vaguinha. Ele faz a defesa, não sei se tu chegasse a ver. Ele tem cãibra nas duas pernas. Ele não consegue continuar o jogo. Imagina a força emocional que ele estava Isso, vivendo. eu ouvi a entrevista dele, ele disse que não foi questão física, foi mais bloqueio mental, né? Bom, e só para fechar dessa questão dos zagueiros, o Natan Felipe, e até o Matheus Schenck me lembra, ele foi arquivado, né? Praticamente não se viu mais se falar do Natan Felipe, então é outro nome que acabou não sendo mais tem umas utilizado. coisas. Né? Há pouco tempo atrás estava se dizendo que ele seria a solução. Aí depois o Gustavo Martins virou a solução. Cada dia sai uma coisa diferente do Grêmio. Não tem uma hierarquia. Muda muito, né? Lembra? Do nada, o Rodrigo Caio apareceu naquele jogo contra o Bragantino. Né? Depois de ter jogado ali no Sub-20, na Copinha. Aí depois, agora ele nem foi solução quando machucou. Aí agora entrou o Jeromel. Aí no jogo, o Natan joga o Grenal, aquele 2-1. E não sei se aquele jogo teve relação, porque desceu um zagueiro do profissional do Grêmio e desceu um centroavante do profissional do Inter. E o centroavante do Inter acabou com o jogo. Não sei se teve relação com isso, né, se esperar, porque assim, o Renato muda muito essa hierarquia. É difícil entender, assim. Até a gente não sabe hoje, por exemplo, qual é a zaga titular do Grêmio. É Gemerson e Eli ou é Gemerson e Kahneman? Né? Não sei, porque não tem uma ordem certa. E em relação ao Natan Felipe, não é um zagueiro que me empolgue muito, mas se tiver condição física de jogar, e deve estar bem, a gente sabe, eu acho muito arriscado o Jeromel e Kahneman nesse jogo. Muito arriscado. O Hulk e o Paulinho voltam para esse jogo. Exatamente, o Atlético Os não teve dois, isso contra o Vitória. Eles E o Atlético precisa somar pontos, né? Porque o Atlético agora O empatou Atlético com o começou a Vitória olhar em para casa. trás também, né? Exato. E o Atlético está focado nas Copas. Ali na frente, quando tiver jogo de Copa, vai poupar no Brasileirão. Então, esse jogo contra o Grêmio é um jogo isolado. Então, esse é um jogo para o Atlético ir com força máxima, tentar somar os 3 pontos para também não correr risco no Brasileirão. Porque daqui a pouco tu começa, joga um reserva aqui, deixa escapar ponto ali, quando vê, sai das Copas e está ameaçado.